Olá pessoal, como é que vocês estão? Olha, espero que bem. Eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra com vocês a respeito de propósito. Antes de começarmos aqui, eu queria que você pensasse aí em qual propósito que você acha que você está aqui nessa terra. Qual motivo você acha que você foi criado? A gente pegando aí com base na Bíblia, eu vou falar com você uma coisa. Primeiro, não existe vida sem propósito. Deus, ele cria primeiro a vida e depois ele cria o propósito. Com base em que eu falo isso? Vamos pegar primeiramente aí Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. A gente vai ver Deus ele se revelando a Jeremias e ele vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já havia determinado você como profeta das nações. Deus ele vira para mãe aí de João Batista, Isabel, e antes mesmo dela gerar uma mulher que era aí estéril, já era avançada de idade, ela e seu esposo, e um anjo vem e fala ali com Zacarias que Isabel teria um filho, e que esse filho seria desde o ventre cheio do Espírito Santo, que esse menino ele não iria beber nem vinho nem bebida forte, ele iria ser a voz que clama no deserto, aquele que iria endireitar os caminhos para Jesus. A gente vê o próprio maravilhoso Jesus também. A gente vê no Velho Testamento várias profecias já se referenciando a Jesus. Mas quando chegamos em Maria, o anjo Gabriel aparece ali e fala: Maria, bem-aventurada sois entre as mulheres, você dará a vida ao Filho do Deus Altíssimo, aquele que há de remir, né, os nossos pecados, os meus e os seus pecados. Ou seja, antes de Maria estar gerando Jesus, antes de Isabel estar gerando João Batista, antes da própria própria mãe de Jeremias estar gerando ele, o propósito já havia sido determinado. O propósito já estava ali estabelecido. E logo após Deus, ele gerou a vida. Com isso, o meu propósito, o seu propósito, o nosso propósito é maior do que a nossa própria vida. Deus não cria nada ao acaso. Deus não cria nada por coincidência. Existe um propósito para todas as coisas. Eclesiastes vai nos falar: há tempo para todas as coisas abaixo do céu. Em outras traduções a gente vai ver: há propósito para todas as coisas abaixo do céu. E hoje eu e você, tudo que nós fazemos aqui nessa terra, existe um propósito. Por exemplo, se você vai num restaurante, qual o propósito de você estar indo lá? Se alimentar, você comer, degustar ali um prato diferenciado. Se você vai no cinema, qual o propósito? Assistir um filme, distrair a cabeça um pouco. Se você vai aí, agora aí, na geladeira da sua casa e abre a geladeira, qual o propósito que você tem? Se alimentar de algo que está ali dentro, ou pegar algo que está ali dentro. Existe um propósito e a gente vive e tudo que a gente faz aqui nessa terra é girado em prol de propósito. Logo, eu vou falar agora sobre dois propósitos que eu vou falar aqui agora com vocês e vou compartilhar. Primeiro seria o propósito maior. Qual é o nosso propósito maior? Lá no livro de Romanos, capítulo 28, se a gente pegar do versículo 28 para frente, a gente vai ver que Deus, ele quer que nós venhamos ser a imagem do seu Filho amado, que é Jesus. Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho Jesus, o primogênito. Mas aí a gente para e pensa: mas por que a imagem de Cristo Jesus? Vejamos bem, Jesus foi e é aquele que Deus virou e falou: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. O homem, ele havia se perdido a partir do momento da queda de Adão lá no Jardim do Éden. Pecou, comeu o fruto que não poderia ter comido. O homem se corrompeu, o homem foi expulso do jardim. Logo assim, o relacionamento do homem com Deus se perdeu. O homem ele tinha um relacionamento diário, cotidiano com Deus ali, porque a palavra nos fala que Deus ele ia, na viração do dia, ele está com o homem. O homem agora, ali no Velho Testamento, a gente vê que não tinha mais um relacionamento tete a tete com o Senhor. Né? Deus, ele para falar ali no Velho Testamento, ele derramava o seu espírito sobre algumas pessoas, e profetizavam, e aí
Logo após o Espírito era retirado, então levantava líderes, levantava juízes e aquele povo era orientado. Mas eles não tinham mais aquele relacionamento próximo com Deus. Por quê? A partir da queda do homem. E aí quando a gente chega em Jesus, Jesus ele veio. Jesus ele não veio somente para nos salvar, mas Jesus ele veio e restaurou o relacionamento que havia se perdido. Jesus ele não teve um único propósito. Não foi somente nos salvar, mas por meio da morte de Jesus, vários propósitos foram se cumpridos. O propósito da graça, o propósito da salvação, o relacionamento foi estabelecido, né? E vários outros. Então, somente em Cristo Jesus nós temos a revelação de quem é Deus. Somente em Cristo Jesus nós somos amados e aprazíveis a Deus. Porque Ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, eu creio que esse é um dos motivos que Deus Ele requer e quer que nós venhamos ser a imagem de Cristo Jesus. Porque somente em Cristo Jesus seremos aprazíveis, somente em Cristo Jesus estaremos verdadeiramente em Deus e teremos um relacionamento estabelecido, real e verdadeiro com Deus. O propósito maior seria então nós sermos a imagem de Cristo Jesus. E isso arde no nosso coração. Porque uma vez que a gente conhece e temos a revelação de quem é Deus, a gente começa a nossa caminhada querendo ser aperfeiçoado, querendo parecer cada vez mais com Jesus. Fazer as coisas como Jesus fazia, amar como Jesus amou, sabe? Se doar como Jesus se doou, ser solidário, abraçar, fazer a obra como Jesus ele fez, ser justo como Jesus ele é, e dentre de outras várias e milhares de características e qualidades que Jesus ele tem. O outro propósito que eu quero falar com você é o propósito individual. Você tem um propósito em Deus, eu tenho um propósito em Deus. E esse propósito individual, ele só vai fluir quando nós estivermos vivendo o propósito maior. Quando nós estivermos caminhando, buscando estar em Cristo, buscando fazer a vontade de Deus, porque Jesus, o tempo todo ele estava aqui, ele estava fazendo a vontade de Deus. A gente vê Jesus sendo totalmente dependente de Deus, sabe? Sendo guiado pelo Espírito para fazer cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele quando ele estava aqui na terra. Nós precisamos ser como Jesus. Então, quando a gente estiver vivendo o propósito maior, nos relacionando com Deus, vivendo e sendo aperfeiçoado por aquilo que Deus ele tem para nossas vidas, aí a gente começará a viver o nosso propósito individual. Aí Deus começará a nos despertar e dando dons, Deus começará a despertar nos dando ministérios, Deus começará a nos usar conforme o propósito individual que Ele tem na vida de cada um. Às vezes um foi chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser evangelista, outro foi chamado para ser mestre, outro foi chamado aí para ser doutor da lei, doutor, né, aí na palavra como fala. Então, cada um tem um chamado, mas só vai fluir quando nós estivermos vivendo o propósito maior. Quando nós estivermos fazendo a vontade de Deus. Porque primeiro, Deus ele nos chama para perto, para conhecer Ele, para se relacionar com Ele. E depois Deus ele vai começar a depositar coisas em nossas mãos para que a gente venha fazer e vai começar a fluir o nosso propósito. O propósito que Deus ele tem sobre nossas vidas vai começar a fluir depois que nós estivermos vivendo o propósito maior. E eu quero te dizer uma coisa, não tem nada a ver com aquilo que você, de certo modo, faz. Por exemplo, Pedro vira para Jesus, quando Jesus ele chama Pedro, ele fala assim, Pedro, farei você aí pescador de homens. Beleza. Isso é algo que eu gostaria de falar também. Tem propósito, às vezes não de imediato a gente vai descobrir qual que é o propósito que Deus ele tem para a nossa vida. Mas no decorrer da nossa caminhada, Deus ele vai revelando para nós aquilo que ele tem para nós. Pedro, primeiro encontro com Jesus, Jesus falou com ele, Pedro, farei você pescador de homens. Logo mais à frente, Pedro já caminhando com Jesus, Jesus fala, Pedro, tu és pedra. Né? Tu és Petros, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu construirei a minha igreja. Então foi se revelado ao decorrer da caminhada, mas ao decorrer do quê? Do relacionamento. Mas voltando aqui para Pedro. Pedro tem um encontro com Jesus, e ele vira para Jesus, Jesus fala assim, olha, lança a rede de novo. Aí ele fala assim, sobre a tua palavra eu lançarei.
não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com a autoridade do nome de quem você faz. O nosso propósito só vai fluir quando nós estivermos em Deus. O nosso propósito vai fluir só quando nós estivermos verdadeiro vivendo aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado, nos posicionado conforme aquilo que o Espírito Santo ele tem ministrado no nosso coração. Às vezes a gente tenta dar uma mãozinha, uma forcinha para Deus para que o propósito venha se cumprir. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa da sua ajuda para que o propósito venha se cumprir. Ele precisa simplesmente que nós venhamos ser sensíveis à voz dele e fazer aquilo que ele ministra no nosso coração. Às vezes a gente coloca na posição, eu vou falar isso aqui para a pessoa, para ela ter consciência disso, e ela vai se corromper. Quem convence é o Espírito Santo. A gente pega a igreja de Atos, a gente vai lendo ali a igreja primitiva, do capítulo 2 você vai vendo ali o povo buscando de forma unânime, o povo buscando e vivendo em unidade, e fala que todos cresciam. A igreja crescia. Eles faziam alguma coisa diferente para crescer? Sim, eles iam ali cumprir o propósito que Deus ele tinha na vida deles. Mas a graça de expandir a igreja, a graça de todos as coisas que eles tinham necessidade de serem supridas, isso vem de Deus. A gente precisa só simplesmente se posicionar sobre aquilo que o Espírito Santo ele tem ministrado no meu e no seu coração. A obra é dele, é ele quem faz. Nós somos apenas meros instrumentos na mão de Deus. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de permanecer naquilo que Deus ele revela para nós. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e a gente falava sobre essa questão. O que seria mais difícil? Você receber a revelação de quem é Deus na sua vida e viver aquilo, ou você permanecer? Na minha concepção, o mais difícil é você permanecer. Hoje, todos têm acesso para ter o conhecimento de quem é Cristo Jesus. Muitos confessam Ele como Senhor e Salvador, mas poucos permanecem naquilo que Ele tem ministrado. Precisamos entender que nós temos que começar a caminhar, a viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos em Cristo. O Espírito Santo hoje ele ministra algo no seu coração. Por exemplo, olha, eu quero que você faça isso. Amém. Muitas das vezes a gente começa a fazer aquilo, faz uma, faz duas, faz 3 vezes. Mas apesar da Bíblia falar que o justo viverá pela fé e falar que nós não vivemos por vistas, muitas das vezes a gente quer resultado, muitas das vezes a gente fica preocupado em ver algo físico, algo material sobre nossa frente. Quando a gente começa a fazer algo para o Senhor, faz e não começa a ver aquele resultado, a gente começa a desanimar, a gente começa a retroagir, a voltar para trás. Mas a gente tem que lembrar que tudo primeiro acontece no espiritual. A gente não anda por vista, a gente não anda pela a matéria, pela física aqui, mas a gente anda pela fé. O justo viverá pela fé. Às vezes você está se colocando na posição de Deus, Deus tem promessa sobre sua vida e você ainda não viu isso se concretizar. Mas não pense você que Deus está parado, não pense você que nada tem acontecido. Pode não ter nada acontecendo nos seus olhos carnais, nos seus olhos naturais, mas nos olhos espirituais, o mover está acontecendo. Então essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, o propósito. Existe um propósito dentro de você, existe um propósito dentro de mim. Se você ainda não sabe qual o propósito que Deus ele tem na sua vida, busque do Senhor, que Ele venha se revelar para você, e eu tenho certeza que Ele vai se revelar e vai falar com você aquilo que Ele tem para você. Busque nesse tempo se aproximar mais de Deus, em viver o propósito maior, que é sermos a imagem e semelhança em Cristo Jesus, em vivermos em Deus, em relacionar com Deus e conhecer Ele cada vez mais, porque o individual ele vai ser consequência do propósito maior que nós estamos vivendo. Então, que Deus abençoe você. Eu espero que essa palavra edifique o seu coração e esteja aí queimando no seu coração. Você não foi criado à toa, você não está aqui nessa vida à toa, você não está aqui nessa terra à toa. Tem um propósito a qual Deus ele te criou e Ele quer fazer esse propósito se expandir. Porque o propósito de Deus, eu falei que ia terminar, mas vou terminar agora. O propósito de Deus é algo tão lindo e tão maravilhoso. Por quê? Veja bem, um exemplo. Nós, antes da gente conhecer Cristo Jesus, tudo que nós fazíamos saía de nós mesmos. Eram os nossos sonhos, eram os nossos interesses, era aquilo que queríamos.
E isso só vinha para quê? Para a gente alimentar o nosso ego, para a gente alimentar aquilo, a nossa carne, por assim por se dizer. Ah, eu quero um carro. Para quê? Ah, quero andar de carro, quero ter um carro bom, quero ostentar, quero isso, quero aquilo, não sei o que e tal, tal. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, tudo que Ele coloca em nós emerge de Cristo para nós. E aí para de ser com aquilo que eu quero, para de ser e para de se tratar com os meus interesses, mas tudo é voltado para o reino de Deus. Se a nossa vida não estiver fluindo nesse sentido de reino de Deus, do próximo, alguma coisa está errada, porque tudo só faz sentido em Jesus. E se a gente está aqui, não se trata de mim, não se trata de você, não se trata dos meus interesses, não se trata dos seus interesses, mas se trata dos interesses do reino de Deus. Lá em Colossenses fala: buscai as coisas do alto, que a nossa mente venha estar sobre as coisas do alto, porque as coisas do alto não tem nada a ver com as coisas aqui terrenas, não tem nada a ver com o nosso eu, mas tem tudo a ver com Ele. Né? Tem até aquela música que fala, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver com a gente. Tá? Deus abençoe, um grande beijo e até a próxima. Desculpa ter demorado aqui.